Na aula de hoje, nós vamos ver o Aprender Sempre do quarto ano, atividade 1. Aqui fala um pouquinho da estrutura do enredo de uma narração. Então, vocês vão perceber que essa estrutura precisa de uma situação inicial, que é o momento da narrativa em que são apresentados os personagens, o ambiente e o tempo. O conflito, que é o momento em que é apresentado o problema da história. O desenvolvimento, que são os trechos em que são contados desdobramentos daquela história. O clímax, que é um ponto em que o problema se intensifica e fica mais perto do fim. É geralmente um momento de muita aflição. É aquele ponto que a gente fica, o que será que vai acontecer? O que vem adiante? E o desfecho, que é o final da história, em que conhecemos o fim planejado pelo autor da narrativa. Então, aqui mostra como que finalizou aquela história. Nessa aula, nós vamos ver o conto O Ganso de Ouro dos Irmãos Grimm, que foram 2 alemães que fizeram bastante contos, principalmente para crianças. Após fazer a leitura do conto, vocês vão responder as questões. Aqui na letra B, está pedindo para vocês relerem o primeiro parágrafo do conto. O primeiro. Então, qual que é o primeiro parágrafo? Vou voltar aqui. Então, o primeiro parágrafo, né? Que vai aqui até esse ponto final. E após fazer a leitura, vocês vão colocar o que tem nesse parágrafo. Quem está envolvido na narração? Os personagens do primeiro parágrafo, só do primeiro parágrafo. Depois, o lugar mencionado. Então, ele fala de algum lugar ali no primeiro parágrafo. Vocês vão ver que lugar é esse. É a floresta? É uma casa? Que lugar que está falando? O tempo de quando aconteceu a história. A passagem, como que está lá na história? Está falando de um dia atual? É no passado? Vai acontecer ainda a história? Então, presente, passado ou futuro, vocês vão assinalar. Aqui, na questão C, que outro ambiente do conto aparece a partir do segundo parágrafo? Então, a partir do segundo parágrafo, tem um outro ambiente. Então, vocês vão olhar qual ambiente é. Vão assinalar e vão colocar que conflitos aparecem nesse ambiente. O que acontece de conflito aí nesse ambiente que vocês assinalaram? Aqui na questão E, vocês vão procurar o trecho onde representa o clímax, que é aquela parte em que deixa um pouco de tensão, né? Será que vai dar certo? O que vai acontecer a partir dali? Então, vocês vão assinalar qual seria o clímax. E aqui na letra F, quantos personagens aparecem no conto? Então, vocês vão colocar quantos são e quem são eles. Quais são esses personagens? Vocês vão escrever. E qual é o final do conto? Vão transcrever nas linhas o desfecho do enredo. Então, a parte final, como que finalizou esse conto? E aqui vocês vão dar uma opinião. Vocês concordam com o final desse conto? Justificando a sua resposta. Aqui no item I, vocês vão ter que inventar um final de conto para o Ganso de Ouro. Para isso, vocês vão mencionar o que aconteceu com o Ganso de Ouro, como vivem João Bocó e a princesa, o que aconteceu com os irmãos de João Bocó e o que aconteceu com os pais de João Bocó. Vocês vão fazer o final desse conto mencionando esses itens. E para finalizar, tem aqui a letra J. Vocês vão reler o conto que vocês produziram e vão fazer as análises. O conto apresenta uma solução para o conflito, então vocês conseguiram apresentar uma solução? Sim ou não? Vai colocar aqui sim ou não. Ou o que preciso melhorar? Vai colocar aqui, tá? Depois vocês vão retomar o texto e verificar o que precisa ser modificado, reescrevendo se for necessário, né? Então, se tiver alguma coisa que precisa ser reescrita, vocês vão fazer.
Boa aula para vocês!